bom dia, alunos do 8º ano. Dando sequência à nossa videoaula, essa aqui é a nossa segunda videoaula. Nós vamos estar falando sobre o que? Sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um marco importante para a história, para a historiografia, até porque a data de 1789, a data da Revolução, é a data que inicia-se a contemporaneidade. Então, pessoal, eu sei que no 8º ano vocês gostam muito, né? Os alunos gostam bastante de leitura. Qual que é a minha proposta? A gente vou explicar aqui alguns detalhes a respeito da Revolução Francesa. Como o assunto ele é denso, ele precisa ser precisaria de mais tempo para a gente debatê-lo, porque ele é complicado, embora a gente tenha uma base, porque nós estudamos o iluminismo. Eu vou propor o seguinte: nós vamos fazer algo diferente. Eu vou estar postando no grupo uma história em quadrinho. Eu sei que vocês gostam muito de leitura, eu sei que tem vários alunos aí que gostam, então eu pesquisei e encontrei uma história em quadrinho a respeito da Revolução Francesa, e é um belo quadrinho. Eu gostei da arte, gostei da forma como o autor trabalha a história, de forma que ele trabalha bastante os elementos históricos, e aí a gente pode até discutir em relação à questão da história em quadrinho. Então ela é uma fonte, e a gente sabe que a história trabalha com fontes históricas, e aí a partir da leitura a gente continua a nossa aula. Então na próxima aula eu farei a aula focada na história em quadrinho. Então a gente faz a crítica à história em quadrinho. De que maneira nós podemos fazer a crítica à história em quadrinho? Então primeiro a gente tem que entender o que é uma história em quadrinho. Entender ela no sentido de que ela tem uma função, diferentemente de um texto didático de história, que tem como função trazer a verdade. Existem várias verdades a respeito de fatos, mas o livro didático, o livro, ele tem esse compromisso. O historiador, ele tem esse compromisso com a verdade. Uma história em quadrinho, ele tem outras liberdades, por assim dizer. Ele pode criar personagens fictícios que não participam da história, ele pode usar outros elementos da narrativa, mas ali no fundo a gente tem a Revolução Francesa acontecendo. Por ser um belo quadrinho, por ser uma arte bacana, eu acho interessante. Eu vou estar postando no grupo, e aí a partir dele a gente faz essa discussão. Mas voltando aqui para o contexto, a gente tem que entender como se deu esse contexto da Revolução Francesa. Então a gente tem, por volta ali de 1780, a França era a segunda população mais numerosa da Europa, com 23 milhões de habitantes. E ela estava dividida em quê? Em 3 grupos, né, por assim dizer. Ela estava dividida em 3 estados. A gente tem o primeiro estado, onde está o clero. No segundo estado a gente tem a nobreza, e no terceiro estado nós temos ali a população, né? No terceiro estado ali era composto pelos burgueses, ligados às finanças, ao comércio e à manufatura. Nós tínhamos profissionais liberais, trabalhadores urbanos, camponeses, artesãos, entre outros. Sobre eles, principalmente os camponeses, recaía o peso do imposto. Então, basicamente aqui a gente tem aquela estrutura desenhada pelos iluministas, né? Onde nós temos uma sociedade hierarquizada, onde não há uma mobilidade social, onde os mais pobres, a camada mais pobre, arca com altos impostos para que a nobreza e o clero tenham privilégios. Então é basicamente esse desenho do contexto que o contexto em que se encontra a França antes da Revolução Francesa, né? Esse é o contexto da França no século XVIII.
Então a gente tem aqui uma maior parte da população vivendo no campo, as terras concentradas nas mãos de poucos, e a gente sabe que ter terra nesse momento aqui, nesse período da história, é ter poder, é ter prestígio, é ter reconhecimento. E a quantidade de impostos cobrada era alta, absurda, o que tornava a produção de alimento muito pequena, né? Outro fator que interferiu na produção agrícola menor durante esse caso foi o clima, né? O clima não propiciou a produção de alimentos. Então o que acontece? As pessoas estavam passando fome, era essa a realidade da França. E aí a gente tem aquela questão em que a França vai apoiar, a França decide apoiar a guerra de independência das 3 colônias, ela vai apoiar os Estados Unidos contra a Inglaterra, uma vez que o financiamento aumentou a despesa dos cofres franceses com os gastos e com o armamento, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a primeira assembleia. Em 1788, a gente tem que ter uma assembleia. O rei francês Luís XVI decidiu enfrentar a crise, promover um ajuste fiscal. Significava diminuição dos privilégios do clero e da nobreza. Para tanto, convocou os Estados Gerais, uma assembleia formada por representantes dos 3 estados da sociedade francesa. O primeiro e o segundo estados não queriam abrir mão de seus privilégios, por isso defendiam a manutenção das votações por grupos sociais. Nesse sentido aqui, o que acontece? Existiam os representantes do grupo do primeiro estado, os representantes do segundo estado e os representantes do terceiro estado. Eles tinham direito ao voto. Só que eles tinham direito a apenas um voto. Então, embora o terceiro estado fosse o mais numeroso, tinha mais membros, eles só tinham direito a um voto. E como a nobreza e o clero defendiam que não queriam abrir mão de seus privilégios, o terceiro estado, embora fosse maior, ele já estava numericamente vencido nas assembleias, né? E aí o rei Luís, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu o caráter deliberativo da Assembleia dos Estados Gerais. A votação seguiria o rito já estabelecido. Então seria um voto para cada estado. Qual foi a reação? Os deputados que representavam o terceiro estado declararam que ficariam em Assembleia Nacional até que uma Constituição fosse estabelecida. E, para que a reforma proposta fosse aprovada, Luís XVI ordenou que milhares de soldados franceses guardassem a Assembleia. Pressionado pelo terceiro estado e sem saber o que fazer, Luís XVI cedeu e concedeu a Assembleia. Entretanto, ele exigiu que o primeiro e o segundo estado também participassem dela. Em julho, os Estados Gerais receberam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Nessa sessão, o rei apresentou uma proposta que aceitava uma monarquia constitucional, né? Acabava com os privilégios do primeiro e segundo estados, porém ainda mantendo o dízimo da igreja, os direitos feudais e os senhoriais e os privilégios, né? Então a gente tem no dia 14 de julho de 1789, o povo vai estar enfurecido com os privilégios da nobreza e do clero, insatisfeito com a crise e a escassez de alimento que assolavam a França, reúne-se em frente a um dos símbolos do absolutismo francês, a Bastilha. Então, a Bastilha é onde ficavam os presos inimigos do inimigo da nobreza, inimigo do rei, né? A tomada da Bastilha simbolizou o enfraquecimento do rei e o início da Revolução Francesa. De Paris, as revoltas se espalharam por toda a França. Camponeses invadiram vários castelos, camponeses enfurecidos invadiam e incendiavam vários castelos e matavam nobres. Então, pessoal, a gente aqui tem essa pintura que ela representa a queda da Bastilha. Então, isso aqui é um apanhado geral que tem no livro de vocês. Aqui a gente está entrando no apanhado geral a respeito desse tema. E eu gostaria, como eu falei para vocês, eu vou estar
disponibilizando essa história em quadrinho. A partir da leitura dela, nós vamos continuar na próxima aula esse assunto, porque ele é um assunto muito denso e como a gente não está presente, eu achei que essa seria a forma mais didática para a gente debater esse assunto. Então vou estar passando a história em quadrinho para vocês no grupo. Eu espero que todos consigam baixar. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me chamar no WhatsApp que a gente vai tentar sanar esses problemas. Além disso, eu vou passar uma outra atividade para vocês fazer a respeito desse princípio aqui, desse contexto em que se dá a Revolução Francesa. E depois que a gente debater a história em quadrinho, a gente vai discutir os desdobramentos da Revolução Francesa no contexto mundial e como que ela torna-se símbolo de um novo tempo, de um novo mundo. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Na próxima aula, a partir das leituras da história em quadrinho, a gente fecha esse assunto. Muito obrigado e bons estudos!